Oi, gente, bem-vindos a mais um Furacanizando, o podcast da Bilebs, uma aceleradora de mulheres do Nordeste, que traz hoje aqui trajetórias de mulheres muito distintas. Eu não vou dar muito spoiler, porque elas, melhor do que elas, ninguém para estar falando da própria trajetória, mas hoje a gente vem com um tema bem específico e que todo mundo vem escutando muito sobre ele, e é o famoso ou famigerado ISG. Né? A gente tem escutado muito sobre isso. E para isso a gente trouxe a Marcela Porto, que é Head de Comunicação e Sustentabilidade da Suzano, para que a gente entenda um pouco que molesta é ISG. Né? Eu acho que é uma pauta que tem se falado muito, mas é algo que a gente vem buscando, que de tempos em tempos a sigla muda, o direcionamento muda, mas a intenção e o objetivo é sempre o mesmo. Então, bem-vindas, meninas. A gente está com a Marcela, a gente está com a Antônia Maria, que é uma rendeira de renda renascença, lá de Monteiro, aqui do Cariri Paraibano. E a gente trouxe também a Andressa, que é uma apicultora de Alagoas. As duas são furacanizadas. Turmas 2022, né, meninas? Que legal estar aqui com vocês novamente. Então, sejam muito bem-vindas. E vamos começar com a Marcela. Vou pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho da trajetória brilhante dela, como é que ela faz para dar conta de tudo, mãe de 2 filhos também, e de todos esses planos ambiciosos da Suzano que a gente estava falando agora há pouco. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Marcela. Prazer estar aqui com vocês, Antônia, Andressa. Bom, primeiro dizer que eu não dou conta de tudo, não dou mesmo, assim, longe de, né, a gente se esforça bastante, mas é muito difícil e acho que é praticamente impossível a gente dar conta de tudo, pelo menos de tudo que a gente gostaria de fazer, né. Bom, eu hoje sou diretora de comunicação e também sustentabilidade na Suzano, estou há 14 anos na empresa. Antes disso, eu trabalhei numa empresa de consultoria em políticas públicas, fiz outros estágios antes, eu estudei relações internacionais, o meu objetivo quando eu comecei a faculdade era ser diplomata, eu tinha esses grandes sonhos assim de acabar com a fome no mundo, fazer grandes negociações internacionais que pudessem ajudar o país. Ao longo do tempo, eu fui me encantando muito com a potência do setor privado de realmente promover transformações positivas na sociedade e fui buscar um caminho de atuar entre o governo, né, o setor público e o setor privado para ajudar a promover essas parcerias, esses projetos positivos para a sociedade. E aí, com o tempo, acabei migrando para a Suzano, quando eu comecei a me conectar muito com essa agenda de sustentabilidade. Né? A Suzano, para quem não conhece, é uma empresa que a gente chama do setor florestal, é a maior produtora do mundo de celulose de eucalipto e uma das maiores produtoras de papel. A gente produz celulose para fazer papel higiênico, papéis de imprimir e escrever, embalagens, a partir do eucalipto, que é uma árvore plantada, né, em fazendas de árvores plantadas aqui no Brasil. E hoje a gente tem uma extensão territorial muito grande no território nacional. A gente tem mais de 2.300.000 hectares de áreas no total. Dessa quantidade, mais de 1 milhão são dedicadas à conservação. Então, ou são áreas que já estão conservadas, ou são áreas que estão em processo de restauração e que também são conservadas pela companhia. Com isso, a gente é provavelmente os detentores de uma das maiores áreas privadas do mundo de conservação, protegendo a biodiversidade, né, promovendo a biodiversidade e gerando renda para as pessoas que estão nesses territórios. Essa extensão territorial, né, que faz com que a Suzano esteja presente em muitos municípios, mais de 200 municípios em todo o país, traz uma responsabilidade enorme, né, para a companhia, que é garantir que a gente seja uma empresa bem-sucedida, trabalhando em territórios que também sejam bem-sucedidos, né? E para isso a gente tem uma série de compromissos que a gente firmou com a sociedade. Um deles é o de tirar 200.000 pessoas da linha da pobreza em todos os territórios onde a gente atua até 2030. A gente faz isso por meio de programas de geração de renda. Eu sei que a Andressa é apicultora, daqui a pouco ela vai falar um pouco mais. A gente trabalha muito com a apicultura porque a gente abre as nossas fazendas de eucalipto para colocar os pastos apícolas.
A gente trabalha muito com a agricultura regenerativa também e com outros projetos que são de vocação das comunidades que estão no território, nos territórios onde a gente atua. A gente investe muito em educação também, porque educação é um investimento que ao longo do tempo vai também gerar renda e garantir que as pessoas que saem da linha da pobreza possam continuar e continuar progressivamente, né, gerando cada vez mais renda e se desenvolvendo mais. Tem uma outra grande meta que eu acho que é bacana dividir com vocês, que é de conectar 500 mil hectares de áreas prioritárias para conservação, não áreas da Suzano, áreas de terceiros, de pequenos, médios e grandes proprietários, que hoje estão fragmentadas nos 3 principais biomas do país, que são Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Então, hoje, um dos grandes problemas da biodiversidade brasileira é que as áreas de conservação, embora sejam muitas, elas estão desconectadas umas das outras, e com isso, a biodiversidade, tanto a fauna quanto a flora, tem dificuldade de prosperar, né, e de se promover. Então, com a conexão desses fragmentos até 2030 também, a gente espera ajudar muito na promoção da biodiversidade no país. E a gente tem outras metas que são mais conectadas com a questão climática, como, por exemplo, oferecer até 2030 também 10 milhões de toneladas de produtos que são de origem renovável para substituir produtos que hoje são feitos a partir de fontes fósseis, né, notadamente o plástico. Então, é uma empresa muito grande, tem uma atuação global, a gente impacta mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todos os dias com os nossos produtos, e a gente tem uma vontade muito grande de possibilitar com que as pessoas tenham melhores escolhas para fazer, né? Substituir produtos que hoje, por exemplo, são de plástico, consumir cada vez mais produtos renováveis, aumentar a sua geração de renda, a sua empregabilidade, melhorar o desenvolvimento nas regiões onde a gente atua. Como a gente tem uma extensão tão grande territorial, no geral a gente está em áreas mais remotas, né, dos centros urbanos, então áreas menos atendidas pelo governo em termos de serviços públicos, de educação, das questões mais básicas, né, de saúde. Então, a Suzano se coloca nesse papel não de resolver os problemas, mas de ser parte dos problemas e também parte da solução para os grandes desafios que a gente tem hoje na sociedade. E aí, para falar muito rápido de ESG, já que você colocou essa pergunta na mesa, Marcela, para a gente o ESG é uma forma, uma lente que a gente coloca no que a gente considera na Suzano sustentabilidade, né? A sustentabilidade em si já é um conceito que vem avançando ao longo dos anos, desde filantropia até responsabilidade social, muitos nomes, né, foram dados para isso. Hoje a gente entende esse conceito de sustentabilidade que envolve a questão social, envolve a questão ambiental, obviamente a questão econômica, pensando em como que a gente pode produzir e gerar riqueza no mundo, preservando a capacidade do mundo gerar riqueza para as próximas gerações. E o ESG, na verdade, é uma forma do mercado financeiro, especificamente, olhar para a sustentabilidade e conseguir atribuir a isso um valor financeiro, né? Por quê? Porque, historicamente, as empresas que investiam muito em sustentabilidade, quando passavam por algum momento mais difícil econômico, por algum tipo de crise, tiravam a sustentabilidade ou reduziam os projetos de sustentabilidade. Era uma das primeiras medidas, né, que as empresas faziam para poder equilibrar ali o seu balanço financeiro. E o mercado financeiro reclamava muito disso, né? Então, você faz só porque a gente está cobrando. Se eventualmente você passar por uma crise financeira, você vai reduzir. Isso não é sustentável, né? Então, os indicadores ESG foram todo um ferramental de trabalho utilizado para ajudar as empresas a medirem o resultado financeiro dos seus esforços em sustentabilidade e, com isso, prevenir que, por exemplo, no momento de crise, esses investimentos fossem reduzidos, né? Então, essa coisa de tentar encaixar a sustentabilidade dentro dessas três letrinhas, na verdade, é um esforço de tentar atribuir indicadores, né, palpáveis, tangíveis, mensuráveis, para as empresas e as organizações, de uma maneira geral, poderem medir os resultados dos seus esforços, né? A gente sabe que aquilo que a gente não consegue medir, a gente tem dificuldade de avançar. Então, a ESG ajudou muito as companhias e as organizações a estruturarem os seus esforços de uma forma que elas possam medir esses resultados e, inclusive, fortalecer aqueles projetos, aqueles investimentos onde, de fato, elas impactam mais, né? Quando a gente definiu os nossos compromissos, são 15 compromissos que a Suzano tem, a gente chama de compromisso para renovar a vida, são as nossas metas de longo prazo, foram todas baseadas nos nossos esforços históricos de mensuração
dos resultados do nosso impacto e entender aonde que realmente a gente gera mais impacto, né? Aonde que a gente pode ajudar mais, gerar mais transformação. É aqui que a gente vai atuar, né? É assim que a gente desenha a nossa estratégia. Nossa, que inspirador, Marcela, escutar tudo isso e não é nem inspiração, assim, é também inspiração, mas é de esperança. É o que, assim, o que meu coração, assim, aquece o coração e me dá muita esperança saber que tem empresas do tamanho da Suzano com esse foco, né, gigante na sustentabilidade. E eu imagino que aqui as nossas outras convidadas, a Antônia e a Andressa, estão se perguntando, tá, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Né? E acho que e vocês têm tudo a ver com isso, mas eu vou passar a palavra para a Andressa, deixar ela se apresentar um pouquinho, né, desse mundo, como é que Molesta tu se tornou, tu foi para a apicultura, né, desembocou aí na zootecnia, fala para a gente. Acho que ela tá no mudo, Dessa. Tá desligado o É. microfone. Deixa ela, agora quase, não, foi, não foi, pronto, não. Tá ligando? Agora sim. Foi? Foi. Pronto. Então, eu comecei a minha trajetória, né, com apicultura ainda na minha graduação. Eu estava escutando a amiga falar aí e relembrei também um pouco de quais eram os meus objetivos quando eu comecei, né? Porque até então eu estava na universidade, já estava quase no finalzinho do curso, não tinha me identificado exatamente com a área. E foi a partir do sexto período que eu comecei a conhecer as abelhas. E me apaixonei totalmente, porque você via uma atividade que era ecologicamente correta, você não tinha produção de resíduo absolutamente nenhum, e a polinização das abelhas é tudo perfeito, né? Então, ali eu me identifiquei que era a área que eu queria trabalhar. Então, eu fui atrás de pessoas que pudessem me ajudar, me ensinar como é que eu faria tudo isso para começar a criar abelhas. Então, comecei com um baldinho de mel da minha bolsa. Eu peguei um valor, separei e comecei a investir. E logo em seguida, tive já meu retorno e comecei a comprar as minhas caixas. Comecei a comprar as minhas colmeias. Só um minutinho. Realidade, Comecei com as minhas a colmeias. realidade da mulher empreendedora brasileira, né? Comecei com as minhas caixinhas e fui colocando os meus produtos no catálogo, os meus clientes foram conhecendo, e a partir daí eu vi a necessidade de criar a minha marca mesmo. Então, dei vida a Polinizadoras, que é a marca no qual eu comercializo os meus produtos, que eu produzo no meu apiário, que fica em Paripueira, e trabalho com uma coisa que eu amo e eu sou hoje satisfeita por causa disso. Era um sonho que eu tinha e hoje eu sou totalmente realizada. Obrigada, Dessa. Eu vou pedir para dona Antônia falar um pouquinho para a gente dessa realidade rendeira aí de Monteiro, que é o centro, né? Ganhou um título, né, Antônia? Agora, de capital latino-americana da renda renascença, não foi? Algo assim? Foi um título, né? O pessoal do Conselho da Argentina, do Chile e do Uruguai estiveram aqui, desses conselhos, e aí fizeram todo o trabalho e atestaram que estava, né, as informações que tinham sido colocadas quando foi para concorrer estavam confirmadas, então a Paraíba Monteiro ganhou o selo, né? Eu vi. E a gente fica Super feliz por essa um orgulho conquista. gigante para Paraíba e para o Brasil, né? E como é que tu foi começar Sim. a fazer renda? Então, é um trabalho, né, muito cultural daqui, da nossa região. A gente começa desde cedo, 7, 8 anos, porque a gente vê a nossa mãe fazendo
e a necessidade financeira nos obriga a fazer também. Então, a gente começa logo cedo a fazer a renda. Eu comecei com minha mãe já começou com minhas avós, e assim a gente vai aprendendo desde cedo, né? E a renda, ela tem conquistado esse espaço e também tem nos fortalecido, principalmente como mulheres, né? Como mulheres, de grupos de mulheres que discutem, que têm, né, preocupação com a situação da comunidade, da cidade, das colegas, né? Então, a renda não traz só esse glamour todo que estão aí, né? Mas também traz muitas outras coisas importantes para nós, mulheres, né? Estarmos vivenciando esse momento é importante. Então, a gente começa logo Você cedo. começou Eu comecei com logo 7 anos, se eu não me engano, foi isso? mais ou menos. Aprendi sozinha, aprendi minha mãe vendo e a gente vai aprendendo. Então, desde cedo a gente já começa. Então, a minha trajetória começa logo cedo. Depois eu parei de fazer a renda por um tempo, porque fui fazer outras atividades, porque a renda ela não traz esse retorno financeiro de imediato. Porém, é uma atividade ecologicamente correta. É uma atividade que a gente se preocupa com o meio ambiente e que não tem o desgaste da natureza, né? Então, a gente procura usar de maneira sustentável e com a preocupação também que, se não tiver essa preocupação da maneira sustentável, a gente fica sem a matéria-prima, né, que é o algodão. Então, se a gente não cuidar do meio ambiente, não vai ter água, né? Não vai ter água para fazer toda essa plantação que vem do algodão. A linha, o lacê, ela vem do algodão. Então, a nossa preocupação também está aí e nos fortalece quando essas empresas também têm essa preocupação. E que aí faz essa conexão. É a primeira vez que eu estou participando de um podcast. Minha voz não é essa, eu estou rouca. Então, é a primeira vez. A gente fica feliz por esse sistema estar proporcionando isso, né? Essa senhora jovem aí, apicultora, que também, né, está nesse trabalho, e o universo ele vai, né, dando essas conexões, ele vai conseguindo alcançar essas pessoas que estão preocupadas, que estão bem intencionadas, e aí estamos aqui, né? Ai, que legal, Antônia, que história linda, inspiradora. De fato, Monteiro e o Cariri Paraibano é um orgulho para o Brasil, essa referência na renda renascença. Mas quando eu fiz a chamada para que vocês se apresentassem, eu falei o que é que vocês, né, talvez estivessem perguntando o que é que vocês têm a ver com o ESG, né? E vocês mesmas explicaram, né? Então, de fato, a conexão muito forte. Mas eu queria escutar um pouquinho da Marcela, a gente tendo testemunhado aqui a história delas duas. Na tua visão, qual a importância dessas mulheres empreendedoras para esse cenário, né? Ou essa luta, na verdade, de rumo a um mundo sustentável? Nossa, essa pergunta é super ampla, né? Eu vou tentar dar um pouco do recorte Suzano aqui, até porque eu acho que a Andressa e a Antônia podem falar, que a história delas fala por si só, né? Mas, bom, quando a gente olha para o Brasil, a maior parte das empresas, e no mundo, na verdade, a maior parte das empresas são empresas familiares, que são fundadas e iniciadas por empreendedores, né? Assim começam os negócios, né? Uma pessoa que tem uma ideia, tem um projeto, tem alguma aptidão, né, algum talento, e começa a colocar isso em prática, encontra ali no seu contexto, né, as condições necessárias para fazer com que esse negócio prospere, e dali isso vai crescendo, né? A própria Suzano é uma empresa que ainda tem um acionista de referência que é familiar, né? Foi uma empresa fundada pelo Leon Pfeffer há quase 100 anos atrás,
Então, não é uma empresa de controle familiar mais, mas é uma empresa que tem uma grande referência ainda de uma família controladora. E quando você vê a história desse negócio, o quanto que ele se transformou ao longo do tempo, você percebe a força do empreendedorismo, né, dentro dessa companhia. Assim, começou como uma empresa de comercialização de papéis, não era nem uma indústria de papel. Ela fez um salto num momento muito determinante, assim, que teve muita força das mulheres nesse momento, né, que pela história da Suzano, o Leon Pfeffer, quando deixou de ser um vendedor de papéis para ser um industrial produtor de papéis, ele e a mulher dele venderam a casa onde eles moravam, tiraram os filhos da escola particular, foram morar numa pensão próximo da Estação da Luz, e ela tinha joias de família que ela tinha trazido, né, da Europa, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Ela vendeu todas essas joias de família para eles comprarem uma máquina de papel. Então, foi pela coragem mesmo dessa família que a indústria, né, a empresa deu esse passo para se tornar uma indústria. Mais alguns anos para frente, para além de uma indústria de papel, ela passou também a ser uma indústria de produção de celulose, né? Foi a Suzano que desenvolveu em escala industrial a produção de celulose de eucalipto, colocando o Brasil aí no centro dessa indústria mundialmente. E o papel das mulheres dessa família sempre muito presente, né, dando coragem, dando perspectiva para esses empreendedores. Não foram as mulheres empreendedoras, no caso, né, diretamente no negócio, elas não atuavam diretamente no negócio, mas sem dúvida, junto da sua família, deram toda essa força. E quando a gente está nos territórios hoje, onde a gente atua, a gente vê a força das mulheres empreendedoras, e a gente tem estimulado e investido cada vez mais em projetos liderados por mulheres. Então, um desses exemplos, no norte do Espírito Santo, a gente apoiou um grupo de mulheres empreendedoras que eram agricultoras, né? Historicamente, eram mulheres que sempre trabalharam na agricultura, elas, suas mães, suas avós, né? Era a única fonte de renda ali na região para essas mulheres, e elas queriam ter outras opções, né? Para exercitar ali a sua potencialidade, né? E começaram a trabalhar com artesanato. Começaram a bordar bolsas, bordar chinelos, com contas. Isso foi dando certo, mais mulheres foram se aproximando dessa iniciativa, e a gente lançou lá na região um edital justamente para além dos nossos projetos já mais tradicionais, como eu comentei, da apicultura, da agricultura regenerativa, avaliar quais outras vocações apareciam ali naquela região que a gente, como empresa, pudesse apoiar, né, e ajudar essas iniciativas a crescerem. E foi aí que a gente investiu nessa iniciativa, chama Pérolas de Cor, e elas receberam lá um investimento e se profissionalizaram, fizeram cursos, melhoraram as técnicas de vendas, melhoraram o controle, né, de pedidos, de estoque. A gente fez um curso para elas de vendas online, para elas também poderem aproveitar os recursos aí das mídias sociais para colocarem o seu produto à venda, né? E esse é só um dos exemplos, mas a gente vê mais e mais o quanto que as iniciativas lideradas por mulheres tendem a prosperar, né? As mulheres são muito comprometidas, elas são muito, elas criam uma rede de proteção muito grande, né? Eu estou vendo aí a Andressa com a filhinha dela, eu também tenho 2 filhos pequenos, eu sei o quanto que é importante a gente ter essa rede de proteção para conseguir conciliar tudo, né? Como eu falei, eu estou longe de conseguir fazer tudo, mas eu tento da melhor forma possível conciliar para dar atenção, né, a todas as frentes. E as mulheres conseguem fazer isso, né, muito bem, elas conseguem construir essas redes de apoio, elas conseguem ter uma empatia para entender o olhar do outro, entender qual é o produto que elas podem desenvolver que interessa mais aquele cliente, aquele potencial cliente. E a gente tem visto com muito bons resultados, a gente tem recebido muitos bons resultados de projetos liderados por mulheres, e essa, sem dúvida, é uma das tendências aí no investimento social privado, investir cada vez mais em iniciativas comandadas por mulheres. E, assim, te escutando, assim, eu fico refletindo na jornada da Bilebs, né? A gente está recém-completo os 4 anos e vamos terminar 2022 com 1.400 mulheres que já passaram pela nossa metodologia. É uma metodologia autoral que entende a dificuldade, de fato, do empreendedorismo feminino, porque, infelizmente, apesar do Brasil hoje apresentar um número de mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras,
até o final de 2021, o empreendedorismo para as mulheres ainda é mais difícil, apesar de tudo isso que você falou aí. Então, e a Bilebs, ela traz, né, todo esse fomento, né, e esse apoio para as mulheres empreendedoras. E as meninas acabaram de participar do nosso programa aqui, Turma de 2022. Queria perguntar para a Andressa, como é que foi essa experiência, Andressa, de participar do Efeito Furacão, e o que é que isso mudou na tua vida, no teu negócio? Eu falando com você agora, eu estou lembrando você apresentando o teu pitch, né? A hora de se amostrar. Marcela, ao final do nosso programa, elas culminam com a apresentação de conclusão de curso. Então, elas gravam o pitch delas. Só que, para trazer isso mais para a nossa realidade, a gente não chama pitch, a gente chama a hora de se amostrar. Então, é a hora de se amostrar, porque é a hora de apresentar o negócio dela. E eu estou lembrando aqui, especificamente, Andressa, a turma dela foi presencial, lá em Alagoas. E aí ela apresentou, muito tímida, estou lembrando, mas conta, Andressa, como é que foi essa jornada e qual foi o impacto disso na tua vida? Na verdade, o Bilebs eu conheci pelo Sebrae delas, né? Eu participei de um evento e aí, durante a apresentação, a apresentadora citou que teria o Bilebs e que era um programa de aceleração de empresas femininas e eu fiquei super empolgada em participar. Me inscrevi, fiquei acompanhando, eu acredito que era dia 19 que saiu o resultado, fiquei acompanhando dia 19, todo dia entrava no e-mail. Eu fiz, eita, poxa, passou o dia 19, fiz, não fui chamada. E aí, mas eu estava tão convicta que seria, que quando eu vi, eu fiquei surpresa de não ter sido chamada. Mas aí depois, recebi a notícia que eu fui. E eu fiquei muito empolgada, porque assim, quando a gente empreende, a gente já tem um ponto inicial que é gostar do que a gente faz. Mas, às vezes, a gente está muito imaturo, a gente está verdinho ainda para a empresa, né? Então, a gente tem que conhecer várias coisas que estão envolvidas nesse processo do empreendedorismo. E que muitas vezes a gente não sabe. Por exemplo, eu já tinha o meu negócio antes de participar do Bilebs, sendo que tinha muita coisa que ainda eu não conhecia e que, se eu conhecia, eu não tinha noção do quão importante ele era. E o que eu gostei no Bilebs foi que logo no início, que é muito importante e que quase não se fala, as meninas trabalharam muito com o psicológico da gente, né? Porque ser mãe não é fácil, empreender também não é fácil. Então, são uma série de coisas que estão envolvidas. Só um minutinho. Tá bom, fica tranquila, Andressa. Assim, quem sabe faz ao vivo, né? Ela falando das dificuldades e as dificuldades ali. Mas, Marcela, para te contextualizar um pouco, inclusive ontem foi muito forte em Fortaleza, eu estava falando que eu estava em Fortaleza ontem, que a gente abriu uma turma lá, a gente está com 4 turmas no Ceará agora. E o que a gente entendeu é que empreender é difícil para todo mundo, mas é muito mais difícil para as mulheres. Porque, além de lidar com todas as dificuldades do mercado, né, do cenário macroeconômico, socioeconômico, as mulheres têm que lidar com jornadas duplas, triplas ou muitas vezes quádruplas. Elas têm que lidar com preconceitos, machismo, vieses inconscientes. Elas não se sentem empreendedoras. Então, a nossa metodologia ela foi desenvolvida de uma forma que a gente diverge e converge, trazendo assuntos como empatia, sororidade, vieses inconscientes, sensora interior, e tudo isso mesclado com plano de negócio, persona, marketing digital, jurídico, numa conversão e uma convergência e divergência para que estimule a criatividade. Tudo isso em 10 semanas. E a primeira aula é justamente sobre empatia, a importância da habilidade da empatia, né, como uma habilidade para o futuro. E de quanto a empatia é importante para nossas vidas e para os nossos negócios, e a sensora interior. E acho que é justamente isso que a Andressa menciona aí, que é justamente quando você se entende, você não se enxerga empreendedora, ou você tem aquela vozinha, né, falando, poxa, você não vai conseguir, né, você não é capaz, né, mas para quê? Tu já está com essa idade, vai começar a empreender agora, né? Quando muitas das mulheres começam a empreender depois dos 50, né? Então, é o famoso empreendedorismo prateado,
né? Então, acho que é isso que a Andressa estava se referindo. E, Antônia, conta pra gente, como é que foi essa jornada na Bilebs? Como é que isso transformou? Como é que você experienciou isso? Eu penso que a Andressa ia Será que falar. ela Você ia falar, Andressa? já consegue, Dessa? Você consegue concluir? Eu acho que consigo Pronto. agora, acho que consigo. A gente Não desculpa, tem que viu? pedir Mas desculpa não, mulher, pelo amor. é o seguinte. E eu estava falando sobre essa questão do psicológico, né? Porque ser mãe não é difícil quando você tem toda uma rotina de dona de casa, de ser mãe, de gerenciar uma empresa, às vezes fica complicado. Ainda mais quando você faz tudo isso sozinha, né? Então, quando pesava de um lado que você fazia, poxa, eu não consegui alcançar isso, aí a pessoa ficava se sentindo culpada. E aí foi trabalhando tudo isso no Bilebs. E foi uma surpresa para mim, porque eu também, como marca, tinha os meus pontos, os meus desafios, né? Principalmente no que dizia respeito à precificação, a marketing. E tudo isso foi trabalhado no Bilebs. Então, o Bilebs foi uma virada de chave. Todas as mulheres que conheço que querem empreender, eu falo para elas, olha, vai no Sebrae, procura saber quando é que vai ter turma do Bilebs, ou segue o Bilebs, explico para elas como é que funciona o projeto, porque para mim eu me enxerguei verdadeiramente como uma empresa. Eu vi que o meu negócio não era uma bobagem, uma coisa pequena, né? Tem esse poder. Eu vi que realmente era algo sério, que eu precisava levar aquilo ali a sério, porque eu quero crescer como empresa. Isso é um objetivo que eu tenho e eu sei que eu vou chegar lá. Então, o Bilebs ele veio justamente para reacender essa chama que eu tinha como empreendedora. Então, a virada foi dada. Eu comecei a procurar outros meios também para aprender mais, porque o Bilebs ele dá aquele empurrão, mas você também tem que ir correr atrás de mais aprendizado, correr atrás de pessoas que incentivem você. E foi isso, para mim foi uma das melhores coisas que me aconteceu como empreendedora. Ai, meu Deus, não Foi o vou dormir Bilebs. hoje, viu? São muitas emoções numa semana toda. Às vezes, quando a gente está em casa, quando não estou muito em campo, a gente conta com uma equipe de mais de 15 mentoras e facilitadoras. E quando eu não estou, assim, passo algum tempo sem ir para campo, é fácil da gente não enxergar e até esquecer o impacto que a gente causa, o quão transformador. E a Antônia, quando eu tive aí, agora no encerramento da turma, dia 5 de setembro, eu saí daí com o coração tão quentinho. Foram 320 quilômetros de volta para a capital, aqui para João Pessoa, mas assim, com aquela certeza, assim, que a gente está realmente no caminho certo da transformação e do impacto do efeito furacão na vida das mulheres. E o quanto eu aprendo com vocês, o quanto é revigorante viver isso. E o mais curioso ou não é o quanto a diversidade entre vocês, né? Porque aqui a gente tem uma apicultora, a gente tem Dona Antônia que é artesã, mas a gente roda os nossos programas com a agricultura familiar, com empresárias tradicional, comércio, alimentação, e quanto tudo isso está conectado, né? E a Antônia falava um pouco desse sentido de comunidade, né, Antônia? Como é que você entende isso? Como é que você vê a importância desse fortalecimento dessa rede e como é que o efeito furacão impactou a tua vida? Então, são muitas informações. Eu ainda estou, né, processando todo aquele conhecimento da Bilex. Estou, né, registrei algumas coisas, de vez em quando eu preciso ir lá para me orientar. E participar desse curso é compreender que, além de você ter esse apego emocional e sentimental pelaquilo que você faz, que é o nosso caso da renda. Então, para mim, a renda é de um sentimento emocional e sentimental muito grande, talvez maior do que próprio cultural, né? Talvez maior do que cultural. E aí, nós estamos num momento, como a gente falou, de preocupação com o meio ambiente e com a questão do coletivo, que a gente trabalha no coletivo, e a renda ela conseguiu evoluir, porque antes a gente fazia isolada. Cada um fazia nas suas casas e vendia muito barato em porção
em Pesqueira, que é Pernambuco, né? A gente vendia muito barato. E a renda, ela conseguiu, através desse coletivo, né, não só crescer na questão econômica, mas também na questão social. Hoje, a gente tem 5 municípios que estão organizados em associações, né, de mulheres, que não só fazem a renda, mas também que são agricultoras. A maioria são mulheres rendeiras e também agricultoras. E aí a gente está com esses cinco associações que estão em 5 municípios e estamos com o Conselho. O Conselho foi criado em 2011, então o Conselho pega esses 5 municípios e está junto para apoiar, para esse fortalecimento. Aí, devido a essa trajetória, a gente tem hoje o Crença, que é um centro de referência aqui em Monteiro, né, da renda renascença. Então, o Crença é um centro de referência. Se vocês quiserem entrar aí no Instagram, é Rendas do Cariri. E aí, todo esse trabalho, né, de coletivo, a gente está vendo prosperar, né? Com o nosso... com essa questão de sentimento, né, com essa questão de cuidar, de zelo da renda, e também a questão do conhecimento, né, esse conhecimento científico que a Bilebs traz no efeito furacão, traz esse conhecimento que nos falta, né? Esse conhecimento científico de lidar com questões, né, de fragilidade da nossa parte, para o comércio, do comércio para a gente. Então, a nossa preocupação é adquirir esse conhecimento para que a gente não fique só no sentimental, para que a gente não fique, minha mãe fez assim, eu lembro tanto da minha mãe, eu lembro tanto da minha avó, eu lembro tanto da minha comunidade. Ótimo, mas a gente precisa avançar, a gente precisa trazer tudo isso no horizonte maior. E interessante também trazer os jovens para estar junto e entendendo que a gente pode fazer essa ligação com essas empresas, né, que também tem essa preocupação, e levar para a comunidade. Se você não quer sair da comunidade, você quer continuar lá fazendo a renda ou outras atividades, ótimo, mas adquira o conhecimento científico, que eu acredito que eu demorei, mas nunca é tarde. Eu demorei para aceitar que eu precisaria, né? E foi através dessa empresa, né? E do curso Efeito Furacão que eu comecei a despertar, né? Que eu preciso do conhecimento científico, que eu preciso lidar com o mercado, com as suas propostas, né? Com a questão econômica. Eu não preciso, né, ser essa pessoa capitalista, porque o meu receio é que eu vejo a renda como uma fonte de capitalismo, de eu querer enriquecer através da renda e não tendo os cuidados necessários que precisa ter com o meio ambiente, com o coletivo e com as questões sociais. Talvez eu tenha demorado a entender, porque o meu receio era me tornar uma pessoa capitalista, no sentido de querer só o retorno financeiro, né? Como a gente sabe que hoje, como a renda tem essa visão, né? A renda tem essa visão, a gente sabe, e não vamos, né, ser ingênuos de achar que muitas pessoas, muitas empresas vão se aproximar e querer, né, comercializar a renda. Não vamos ser ingênuos que eles vão estar preocupados com essas questões, que eles não vão estar preocupados com essas questões.
da natureza, do social, do coletivo. A gente tem essa consciência. Mas aí a gente tendo esse conhecimento científico, a gente pode se impor. Não, o nosso produto, ele oferece não só a questão financeira, mas também a gente está preocupado com essas questões. Então, participar desse momento foi um desafio muito grande para mim. Ainda está sendo. Então, no pós-furacão, né, Antônia? No pós-furacão. Mas você falando aí, eu fiz uma reflexão que tá tudo bem a gente querer ganhar dinheiro, porque dinheiro é bom, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa colocar comida na mesa, né? Mas tá tudo bem também a gente fazer isso com toda essa consciência, né, da sustentabilidade e do coletivo. As pessoas costumam me perguntar, não sei se Marcela sabe, eu sei que vocês sabem que eu morei muitos anos na Suécia, morei 12 anos na Suécia. E aí, as pessoas me perguntam, qual que é a diferença, né? A Suécia é um país tão inovador, né? As maiores inovações vêm da Suécia. O Skype é sueco, o Zipper é sueco, a Electrolux, diversas marcas, Spotify, nascem na Suécia. E eu costumo dizer que, sim, as tecnologias são muito importantes, mas se a gente não tiver essa visão do coletivo, a gente não vai conseguir alcançar a sustentabilidade no mundo, né? E eu escutando a história de vocês, né, como eu já as conhecia, mas eu queria perguntar para a Marcela como é que a gente consegue facilitar a vida dessas mulheres empreendedoras. Enquanto Bilebs, o que a gente entendeu nesses 4 anos de jornada é que a gente precisa de apoio de instituições, órgãos, empresas, assim como o Sebrae é nosso maior parceiro que nos possibilita a rodar pelos cafundós do Juda, porque a gente já teve turmas com como a comunidade de marisqueiras ali no litoral da Bahia, com agricultura familiar no Cariri Paraibano, e a gente está presente em todos os estados do Nordeste, mais de 144 cidades do Nordeste. Mas aí eu queria te perguntar, e essa é a minha conclusão, eu não consigo fazer isso sozinha. Se não fosse por apoio de instituições, órgãos e empresas que acreditam na força do empreendedorismo feminino para alcance da sustentabilidade, a gente não conseguiria. E aí eu queria te perguntar como é que a gente consegue facilitar ainda mais a vida dessas mulheres, para que elas consigam, de fato, alcançar uma vida digna. De novo, eu acho que a sua pergunta é super ampla, assim, acho que não tem uma solução só, né, e um caminho só. Eu acho que são muitas coisas que a gente precisa fazer, em muitas frentes que a gente precisa atuar para facilitar, né, facilitar com que essa roda gire. A gente falou bastante aqui das dificuldades da mulher no empreendedorismo, mas a mulher ainda enfrenta dificuldades em todos os ambientes de trabalho, né? Nos ambientes corporativos, nos ambientes industriais, né? A mulher, hoje de manhã, na Suzana, a gente estava tendo uma reunião justamente sobre diversidade, equidade e inclusão, falando que em algumas operações nossas, a gente ainda não tem um banheiro específico para as mulheres, e a dificuldade que é das mulheres conseguirem acessar. Por quê? Porque não tinha mulheres nas operações florestais até muito pouco tempo atrás. Aí a empresa começa a trabalhar com a inclusão da diversidade, e hoje tem mulheres, mas a gente não percebeu que precisava trabalhar antes a infraestrutura, né, e garantir que aquele espaço fosse de fato inclusivo para essas mulheres que iam chegar. Então agora a gente primeiro trouxe as mulheres, agora a gente está tendo que correr atrás para garantir que o ambiente seja inclusivo, né? Uma das coisas que eu mais faço, assim, na Suzano, eu sou sponsor do grupo de afinidade de mulheres lá na empresa, então eu busco ajudar não só a trazer essas mulheres, quanto de verdade construir um ambiente mais inclusivo para elas, mas uma das coisas que eu faço lá é mentoria, né? Eu tenho várias mulheres que eu dou mentoria, né, para elas, algumas em sessões mensais, outras um pouco mais esporádicas, algumas eu vou concluindo ciclos aí de 1 ano e a gente, né, continua em contato. E onde eu acho que eu estou nesse processo, porque é onde eu acho que eu posso ser mais efetiva, assim, né? Dividindo um pouco da minha história, dividindo das dificuldades que eu passei também para ser bem sucedida no mundo corporativo, porque não foi fácil, né? E ajudando a encorajar, ajudando a identificar a síndrome da impostora, né? Ajudando a identificar esses pontos que a Andressa trouxe, dos pontos psicológicos mesmo, que às vezes são as nossas travas, né? Às vezes você não tem uma vaga, às vezes não tem uma posição, às vezes não tem mobilidade, mas às vezes tudo isso está na nossa cabeça, né? Está nas nossas emoções. Então,
Eu faço isso bastante, eu acho que esse é um ponto que tem diversos programas, né, de mentoria, tanto para pessoas que já estão aí atuando profissionalmente, quanto para empresas, né, em outras organizações, como para empreendedoras. Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante, que se a gente puder ajudar essas mulheres empreendedoras, trazendo essa segurança psicológica, né, tirando um pouco das travas, dos medos, das inseguranças, eu acho que a gente consegue, pelo menos, remover as barreiras. Né? Uma outra forma de impulsionar é realmente fazer uma advocacy por políticas públicas que, de fato, enderecem com maior escala, né, na veia problemas que são estruturais. Então, a realidade é que hoje as mulheres têm mais dificuldade de acessar, por exemplo, crédito para os seus investimentos. Por que isso? Né? Aonde que as políticas públicas podem, de fato, ajudar? Claro, a gente pode trabalhar junto aos bancos para que desenvolvam linhas específicas de financiamento para negócios liderados por mulheres. Alguns bancos já fazem isso, né? Mas como é que a gente pode fazer com que isso seja uma prática comum? Que todas as organizações, né, entidades financeiras já tenham esse tipo de prática estimulada dentro dessas organizações. Essa é uma das formas. E outra forma que eu acho que a gente pode ajudar como empresas, né, é de fato buscar essas redes de empreendedorismo feminino nos territórios onde a gente atua, né? Então a Suzano está em, como eu falei, mais de 200 municípios, a gente está essencialmente aqui em São Paulo, no sul da Bahia, no norte do Espírito Santo, no Maranhão e no Mato Grosso do Sul, né? E a gente tem buscado em todas essas localidades estimular o empreendedorismo feminino. Tem muito ainda por fazer e não é o nosso expertise também, como empresa de produção de celulose e papel, não é a nossa expertise, né? Fomentar Mas ainda assim vocês fazem bem. Então, assim, como... A gente tenta, né? A gente se esforça, a gente aprende com quem está fazendo, a gente aprende com vocês, a gente aprende com quem já está fazendo isso, né? A gente conversou um pouco antes também do Suzano Ventures, né? Suzano Ventures é o Corporate Venture Capital da Suzano, que tem como objetivo organizar o investimento da Suzano em startups e iniciativas aí nascentes dentro das verticais que fazem sentido para o nosso negócio. Então, são embalagens com esse foco na sustentabilidade, outros usos para a nossa biomassa, né? Então, a dona Antônia estava falando aí do algodão, né? A gente hoje é investidor de uma empresa finlandesa de produção de fibra têxtil a partir da celulose, que é ainda mais sustentável do que a própria produção do algodão, utiliza 99% menos água do que o algodão na sua produção. Quem sabe, em algum momento, a gente consiga desenvolver, dona Antônia, um fio têxtil para as rendas que venha do eucalipto e que seja ainda mais sustentável do que o algodão. Fica o meu compromisso aqui, assim que a gente tiver esse fio produzido em escala industrial, para a gente compartilhar com você e você fazer uns testes aí para ver se a gente consegue fazer rendas com esse material que é mais sustentável. Mas a gente investe em uma série de usos, né, para a nossa celulose, entendendo que a celulose de eucalipto é uma matéria-prima de fonte renovável, a gente investe em outros usos para essa celulose. E agora com a Suzano Ventures a gente está investindo em empresas, em startups. Quando a gente entra nesse mundo, nesse universo de inovação e de startups, a gente vê muito mais homens do que mulheres. Né? Então, esse é um ponto que a gente já trouxe para reflexão. A gente tem trazido mulheres para o nosso conselho dentro da Suzano Ventures, né, para terem esse olhar mesmo mais inclusivo. E a gente tem buscado mulheres empreendedoras, né, com ações afirmativas mesmo, buscado intencionalmente empresas lideradas por mulheres. Outra iniciativa bacana que a Suzano tem são programas de mentorias para startups. Então, eu sou mentora de um programa de mentoria para startups na Suzano e eu escolhi uma empresa que investe em projetos sociais e é liderada por uma mulher. Então, eu escolhi ser mentora dessa startup especificamente por esses dois motivos, né? A empresa chama Social e é uma empresa que montou um sistema, um aplicativo para direcionar aquelas notas fiscais. Aqui em São Paulo a gente tem a nota fiscal paulista, né, nota fiscal eletrônica. A gente direciona as nossas notas fiscais, o aplicativo do celular, você escaneia o código o QR Code da nota e direciona para alguma instituição previamente selecionada por essa empresa para receber esses recursos e, com isso, fomentar projetos sociais, né, no estado de São Paulo. Esse é um projeto estadual. Então, eu fiz questão de escolher uma startup que fosse liderada por uma mulher e que tivesse esse viés social. Mas eu acho que é isso, né? As empresas grandes, elas não têm o empreendedorismo feminino como o seu... Opa, desculpa, que entrou uma chamada aqui, só um minutinho, deixa eu voltar com vocês.
Elas não têm o empreendedorismo feminino como o seu negócio principal. Então é mais difícil da gente também buscar de esse enxergar, caminho. né, Marcela? Como é que o empreendedorismo feminino está conectado com a minha atividade principal, com o meu core, né? Mas de tudo que você falou, assim, duas coisas que me chamaram bem a atenção é a questão da mentoria. Inclusive, a gente tem um episódio gravado só sobre mentoria. Hoje, a Bilebs acumula mais de 1.500 horas de mentoria com essas mulheres que já passaram pelos nossos programas, porque além dos 10 encontros semanais, nós temos 4 mentorias individuais, né? Então, assim, a mentoria é um ponto essencial do nosso programa para que a gente consiga alcançar o que a gente almeja. Falamos também bastante dessa cultura. Eu fico muito feliz em escutar esse trabalho que vocês fazem na Suzano, porque é muito essencial para que a gente consiga realmente estar vencendo esses obstáculos, como você bem colocou, são tantos, né? Não dá para atuar só numa frente, a gente tem que estar atuando assim de uma forma muito ampla. E um outro ponto que você comentou também eu acho que eu sempre comento isso nos teus posts, é sobre a intencionalidade. Tem que ser de propósito. Se a gente não começar a fazer isso de propósito intencional, né? Se você não olhar para... E é uma coisa que você treina, o teu olhar. Você treina o teu olhar, né? De entrar num restaurante, quantas pessoas pretas tem nesse restaurante? Começar a fazer esse exercício de uma bancada. Quantas mulheres tem na bancada, quantos indígenas, quantas pessoas pretas. E isso não é o que a gente está acostumado a fazer, porque a gente excluiu essas pessoas do nosso convívio, eu, pelo menos, no meu ambiente privilegiado. E é difícil fazer isso, sabe? É muito difícil. Então, essa intencionalidade, inclusive nas leituras, por exemplo, eu gosto muito de ler. Ler é um hobby. E, assim, em todo mês, eu tenho que escolher, assim, eu priorizo livros de mulheres, não todos, né? Mas literatura nacional. Eu leio muita literatura estrangeira. E quando eu comecei a listar, o ano passado, quando eu fiz a minha lista de livros, eu falei, muito livro estrangeiro, vamos começar a ler literatura nacional. E senão eu não faço. Senão você não consegue dar voz a essas pessoas, né? A gente tem muita gente boa aqui. Então, a intencionalidade é, de fato, algo muito, muito necessário. Meninas, a gente podia passar aqui a tarde inteira conversando, tá, assim, tá muito gostoso. Eu estou muito feliz de ter podido trazer 3 realidades tão distintas aqui e conectar. Mais feliz ainda por ter encontrado conexões e sinergias, né? Quem sabe, dona Antônia, você vai estar testando aí, fazer uma renda com um fio têxtil aí da Suzano. Fiquei até um pouco emocionada, para falar a verdade. Mas Ou então, a gente pode fazer uma parceria, viu, dona Suzana, como a maioria das rendeiras são agricultoras, a gente pode fazer uma parceria de reflorestamento. Com certeza, com certeza. Vamos falar sobre isso. Pronto, aí já ajudava na questão do ambiente e também de todo esse pertencimento que às vezes nos falta em relação à nossa região, né? Então, a gente cuidar daquele solo e tendo essa preocupação, que esse solo vai ser cuidado porque ele vai me dar fruto, né? Sem dúvida, vamos falar sobre isso. Uma das coisas que a gente mais conhece na Suzano é justamente solo, né? Plantio, regeneração, restauração e agricultura. Então, podemos, sem dúvida, com o maior prazer, dividir esse conhecimento aí em qualquer momento que possa contribuir com vocês. Vamos conversar. E, gente, a gente, de fato, tem que acabar o nosso papo, mas antes disso eu queria pedir para Andressa, dona Antônia, deixa eu falar um pouquinho do negócio, né? Como é que as pessoas encontram vocês, compram os produtos, como é que faz? Vamos ter uma horinha de se amostrar agora. Começa, então? Pode sim. Pronto. A gente tem o Instagram, que é o Polinizadoras Bi. E a gente lá apresenta todo o nosso catálogo de nossos produtos. Estão todos lá para quem quiser conhecer um pouco mais. Nós enviamos para todo o Brasil, para fora também, se for necessário. Então, as pessoas que estiverem interessadas em conhecer um pouco dos produtos das abelhas de Alagoas, de Maceió, é só visitar lá o nosso Instagram e falar com a gente. Tem um linkzinho na bio que já vai direto para o nosso Instagram. Para o nosso WhatsApp, que digo. Obrigada, Andressa. E, dona Antônia, como é que a gente faz para comprar as suas rendas? Então, a gente falou do Crença, né, que é o centro de comercialização daqui de Monteiro.
a gente traz a renda e comercializa lá, porque uma das dificuldades também em relação à renda era a questão da comercialização, que a gente sempre tinha dificuldade para comercializar e sempre tinha aquelas pessoas que vinham, compravam, mas de maneira com um preço lá embaixo, né? E a gente não tinha outro meio a não ser as feiras de tempos em tempos. Mas hoje nós temos o Cresça, que é o centro de referência. Nós estamos lá no Instagram e aceitamos encomendas, né, para o mundo inteiro. O mundo inteiro a gente envia, né? Apesar de que a renda já tem alguma base que já foi as rendeiras já foram visitar alguns países, porém a gente ainda precisa avançar muito na questão do coletivo, né? Como eu falei, então essa é uma das nossas dificuldades. Então o Crença também ele nos ajuda na divulgação do coletivo. Então a gente está lá, os 5 municípios da nossa região, que é Monteiro, São Sebastião do Umbuzeiros, Abelê, Tigre e Camalaú. São esses municípios que estão dentro do Crença para comercializar a renda. E tudo isso nesse processo de evolução, né, de coletivo. A gente também tem o IG aqui da Paraíba, que é importante, que foi através desse trabalho coletivo que a gente conseguiu o IG, que é a identificação geográfica do produto, e isso também nos ajuda bastante. Então, a gente participa hoje do conselho, que é o Cona Renda, que está junto, né, do Cresce e dessas associações, e também tem uma cooperativa. E aí, é isso aí, a gente nos procura lá no Crença, ou através do Instagram. A gente direciona porque ainda não temos a nossa marca, mas vamos, né, através de todo esse conhecimento científico que a gente está adquirindo através desses parceiros, né, de Marcela com a sua empresa e os demais. Então, a gente tem... A nossa proposta é de fazer um produto, né, nosso, não é individual, mas é um produto, né, que cada um, né, dentro da renda, cada um vai se identificando. As pessoas às vezes gostam mais de colocar o brinco da renda, ó. As pessoas gostam mais de fazer brinco, né, tipo acessórios. Tem pessoas que gostam mais de fazer roupas, tem pessoas que gostam mais de fazer cama, mesa e banho. Eu tenho a intenção de fazer uma linha com aplicação que barateia mais, porque a renda é um produto caro. A renda é um produto caro. E é caro também porque ele tem uma duração muito grande. A renda não é um produto descartável que você usa, daqui a um tempo você joga fora, não. A renda é um produto durável, muito durável. Então, isso, né, ele é caro. E a gente tem essa preocupação para a nossa região, porque às vezes as pessoas elas não conseguem usar a renda porque não conseguem pagar o preço justo. E a nossa intenção é fazer um produto que tenha um aplique de renda. Né? Se você não quer, às vezes também não quer ter uma peça toda de renda, você tem A um aplicação, aplique. né? Fica mais em conta e ainda assim você tem uma renda renascença em casa. Exatamente. Então, a nossa proposta é essa. E a gente agradece muito pela oportunidade de estar em conexão, né? Admirei a paciência de Andressa. Eu tive 4 filhos, Andressa. Eu tive 4 filhos, me arrependo de não ter tido mais. Então, eu estou admirada com sua paciência aí de estar tendo, né, a concentração de estar falando das suas coisas e dando atenção a seu bebê. Então, parabéns aí, viu? É isso mesmo, é paciência, sabedoria, né? Porque ser mãe é você ir do inferno para o céu. É você estar nessa conexão, né? De ser mãe é isso. Eu acho muito feio essa questão de ser mãe é padecer no paraíso. De jeito nenhum. É uma conquista diária. Então, parabéns a você por ter
ficar desse tempo todo aí. Paciência e sabedoria, né? Estar aí conversando e siga sua jornada, sua trajetória, você vai ter muitos frutos. Verdade, Antônia. Não só da sua família, né? Mas profissional também. A nossa gravação foi, de fato, o nosso hashtag Vida Real, que a gente fala tanto no nosso Efeito Furacão. Para encerrar... Eu estou emocionada. Eu também. Obrigada, Antônia. Obrigada, Andressa. Eu queria perguntar se Marcela quer deixar um recadinho final. Eu quero agradecer muito. Assim, uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho é poder estar, né, nos territórios. Eu sempre falo que eu moro em São Paulo, no escritório da Suzane aqui na Faria Lima, é o lugar mais comercial, assim, artificial que vocês podem imaginar, né? Porque é uma empresa que produz nos territórios onde a gente está plantando e produzindo, né, industrialmente. E a gente está aqui nesse escritório corporativo. Então, uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho é justamente poder ir para a floresta, poder ir para as operações industriais, né, poder visitar, conhecer as histórias das pessoas. E essa é uma oportunidade incrível de conhecer um pouco da história de vocês, ver quem está de fato aí fazendo a diferença, quem está lutando no dia a dia aí para equilibrar todos os pratinhos, né, e ainda assim conseguir ter um sonho e empreender e crescer. Então, parabéns, obrigada por dividir comigo aí a história de vocês, dona Antônia e Andressa. Obrigada, Marcela, pelo seu trabalho, pelo convite também, a oportunidade de estar aqui. É uma inspiração poder escutar o que vocês estão fazendo, a transformação que vocês estão promovendo e me colocar à disposição aí no que eu puder ajudar vocês. Venha conhecer a Caatinga, viu? Eu vou. Eu tive recentemente no Maranhão. Vamos ver se a gente consegue planejar aí uma visita. Eu quero que você contou que a renda é um bem durável, né? Eu tenho aqui na minha casa uma toalha de renda Renascença da Paraíba, que era da minha avó. Então, eu sou testemunha de que de verdade a gente pode passar esse trabalho aí de geração em geração. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Espero poder conhecer pessoalmente aí muito em breve. Eu quero agradecer a todas vocês. É um prazer estar aqui trazendo essas, para quem está escutando, para quem está assistindo, trazendo realidades tão distintas, fazendo essas conexões e mostrando a importância do empreendedorismo feminino para a sustentabilidade, de fato, do nosso mundo. Então, muito obrigada e até a próxima.